Olá, camaradas. Eu sou Matheus de Almeida, esse é o canal Resistentes. Estamos hoje começando mais um Conversas Marxistas dessa semana, com a presença do Wagner, que fala diretamente do Vietnã. E eu passo para ele fazer a apresentação dele, as considerações iniciais e como ele foi parar no Vietnã também. Explica para nós, Wagner. Boa noite, né? Aqui é bom dia a todos que estão aqui no Oriente, boa noite quem está aí no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês para falar do Vietnã. O Vietnã é um país incrível, acho que vai ter muito pano aqui na manga para a gente debater, para a gente conversar. Para falar um pouco de mim, né? Como é que eu vim parar aqui, como é que eu vim parar aqui no Vietnã. Eu estudava em Wuhan, eu fazia mandarim avançado lá na Universidade de Hubei. Eu consegui ir para o Wuhan porque eu ganhei uma bolsa do Instituto Confúcio da Unesp. Eu morava em São Paulo, sou formado em Relações Internacionais, trabalhava na CCTV, o Escritório da América Latina, e como eu ganhei essa bolsa do Instituto Confúcio, né, eu era aluno do Instituto Confúcio, para estudar mandarim na China, eu peguei minhas coisas e fui para o Wuhan, só que minha namorada, ela é vietnamita. E aí, antes de começar a quarentena lá em Wuhan e começar toda essa confusão, a gente já estava com a passagem comprada para vir para o Vietnã. Então, deu uma semana depois que a gente estava aqui no Vietnã, fecharam lá o Wuhan e tal. E foi assim que eu vim parar aqui no Vietnã. Eu queria conhecer mais da história, estudar mais. Eu estudo o Vietnã já faz um tempo, antes mesmo de vir para cá. E quando eu vim para cá, eu queria conhecer, né, o mausoléu do Ho Chi Minh, conhecer os pontos turísticos aqui do Vietnã. Só que acabou que minhas viagens aqui pelo Vietnã teve que esperar um pouco, né? Então começou a coronavírus e aí eu tive que ir vendo até onde eu podia ir nas viagens e tal. Mas bem, é mais ou menos um resumo de como eu estou aqui, foi desse jeito. Muito bom. Lembrando também que você tem um canal, né? Fala sobre o seu canal também. Tem um canal no YouTube chamado Avalingrado. Antes eu não imaginava que eu ia fazer um canal no YouTube, nem ia tentar informar para as pessoas o que acontece por aqui no Vietnã, né? Mas eu percebi que era uma demanda muito grande. Poucas pessoas sabem do Vietnã, sabem muito pouco. E tem muitos canais que acabam falando coisas deturpadas, sabe? Que não falam exatamente o que acontece aqui. Fala com a ideologia a pessoa vem dos Estados Unidos, ou vem do Brasil para cá, mas a cabeça ainda está no Brasil, sabe? Ainda está com um olhar no Brasil e acaba falando muita besteira. Então eu resolvi fazer um canal no YouTube para falar sobre o que acontece aqui no Vietnã, para falar o que acontece na China, para falar sobre o outro lado aqui do mundo que é difícil a gente conhecer, né? É difícil a gente saber mais, é poucas notícias, é pouco falar da história. Então eu fiz esse canal, chamava Valingrado. Quem estiver aí assistindo pode ir lá, dar uma olhada, se inscrever, para saber exatamente assim, como é que acontece as coisas aqui no Vietnã e quais os pontos turísticos, históricos. Acho que vai ser bem legal. Perfeito. Eu tava até comentando com ele um pouco antes da gente entrar que o nosso conhecimento é todo voltado ao eurocentrismo, a gente sabe pouco, né, sobre a Ásia, e esse aqui é uma ótima oportunidade para a gente saber um pouco mais sobre o Vietnã, especificamente sobre o socialismo aí no Vietnã. Ao longo dessa live vamos falar de muita coisa, inclusive sobre o ótimo combate que foi feito aí na Covid-19, mas eu acho que a gente precisa começar falando aqui sobre um pouco de parte histórica, né? E também estava comentando aqui com ele em off que pouca coisa a gente sabe sobre o Vietnã, e a gente utiliza pouco também o Vietnã aqui como luta mesmo, de narrativa, né? De falar como é um ótimo país, como é o socialismo daí, e enfim, a gente acaba não utilizando esses recursos, esses bons exemplos que a gente tem para falar no dia a dia aqui, quando a gente está fazendo os nossos debates políticos. E a gente sabe pouquíssimo do Vietnã, até acho que uma geração acima da minha, dos meus pais, ele deve saber um pouco mais, assim, porque foi mais amplamente falado na mídia sobre isso, mas é basicamente que houve vários movimentos contra essa guerra no Vietnã nos Estados Unidos, também o movimento 68 entre jovens estudantes, que vem também um pouco de um neoliberalismo de esquerda, aí, vamos dizer, encampou muito mesmo essa luta, inclusive o John Lennon, né, ficou famoso também por fazer esse combate contra essa guerra. Aqui no Brasil também tem o Humberto Gessinger, que tem música aí sobre Vietcong e tal. Enfim, no meio cultural se tem um pouco
difundido essa ideia da guerra, mas poucas pessoas sabem exatamente o que é essa guerra. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa guerra, sobre um pouco a história do Vietnã, para a gente começar a conversa. Antes de passar para você, quero saudar aqui, dar uma boa noite para o Wagner Freitas, que mandou aqui uma boa noite. Saudações comunistas do PCB, o Amaury Gaúcho também, boa noite, PCB. PCO, então são dois partidos muito militantes aqui no Brasil. Eu dou uma boa noite a eles, agradeço por estarem assistindo e peço para vocês todos que estão nos assistindo que compartilhem a live também. E aproveito para todos que estão assistindo para dizer que nessa própria playlist aqui do Conversa Marxista tem um excelente programa com o Wagner Farias aqui, que ele fez falando sobre o que é comunismo e falando sobre o Manifesto Comunista. Ficou excelente as lives que ele fez aqui, explicando de uma forma bem introdutória e bem legal para as pessoas que estão chegando agora, né? Quer saber mais sobre o que é comunismo, marxismo, assistem essa live dele também, que está nessa playlist aqui. Com você, Wagner. Então, a história do Vietnã ela é muito mais longa do que apresentada na mídia, apresentada nos livros jornais, né? A história do Vietnã ela é uma história que pode-se dizer que já tem 4.000 anos, né? 2.000 anos antes de Cristo, já existia os grupos étnicos aqui do Vietnã, as comunidades aqui do Vietnã. E o Vietnã ele é um país que eu posso assim dizer que ele já tem uma história de uma solidariedade, de uma espécie de criação comunal já desde aquela época. O Vietnã ele foi dominado pela China, né? É uma região muito rica, né? É uma região que pega ali uma parte litorânea muito grande ali daqui do Sudeste Asiático, e sempre foi um local que tentou ser invadido por vários países, né? Foi dominado pela China na antiguidade por 1.000 anos, mais ou menos dos cento e pouco antes de Cristo, até 900. Então, esse período que foi um período de dominação chinesa, então tem uma grande influência chinesa aqui no Vietnã, na parte cultural em si. Depois eles conseguem se libertar, tem um momento de desenvolvimento, né, da concepção vietnamita em si. Depois o Gengis Khan, né, todo mundo deve saber melhor aí sobre a história de Gengis Khan, que dominou quase a Ásia inteira, tentou dominar o Vietnã também, começou luta entre o Vietnã, né, o povo do Vietnã e o Gengis Khan, e as técnicas utilizadas entre o povo do Vietnã naquela época. É bom lembrar que essas técnicas também foram usadas contra os norte-americanos, né, os Yankees, na Guerra do Vietnã e contra os franceses. Mas eu vou deixar para quando chegar lá. A história é um pouco longa, não sei se o pessoal aí está disposto a ouvir tudo, mas vamos lá. Pode continuar, sim. Depois da parte do Gengis Khan e tudo, depois o Vietnã consegue ter como eu posso dizer, um fôlego, né? Uma questão de fôlego, porque eles começam a se desenvolver, as suas comunidades começam a crescer. A comunidade aqui tem uma cidade aqui chamada Hue, que é uma cidade histórica, que é uma cidade que muito bonita também, se desenvolveu muito naquela época. E começa a colonização do Vietnã, do Sudeste Asiático, pelos franceses, né, no século XVII, já XVIII, com as missões jesuítas, né? Jesuítas, né, tendo o papel de catequizar e de colonizar no mundo inteiro. Também começa esse processo no Vietnã. Só que a França, eles decidem dominar de vez o Vietnã já na época de Napoleão. Quando Napoleão decide crescer, né, se desenvolver, fazer a expansão da França pela Europa, ele também faz dentro das colônias. Mas isso não é bem aceito no Vietnã. Os vietnamitas existem bastante, existem numa luta contra a França fortemente, só que a França tinha uma capacidade, um desenvolvimento tecnológico bélico muito mais forte que o Vietnã, e mesmo com o Vietnã resistindo nas questões internas, né, a França ainda está na frente nessa questão, na dominação do Vietnã. Mas o massacre dos franceses era muito grande, era uma brutalidade muito forte. Tem vídeos aí na internet, vocês acham que até no meu Facebook, e algumas páginas, de como os franceses tratavam o povo aqui do Vietnã. Tratavam como se fossem bichos, como se fossem pior do que bicho, né? Acho que era totalmente desumano o tratamento dos franceses com
com o povo vietnamita. Existia resistência. Depois da Primeira Guerra, né, ali já em 1918, os franceses, para aumentar o seu grau de influência, o seu grau de dominação, proíbe os ideogramas, né, os ideogramas que eram utilizados aqui no Vietnã, já desde a época que teve domínio chinês, tudo, e passa até uma escrita ocidental, né, entre as letras A, B, C, D, E, né, o abecedário, as letras romanas, e o povo vietnamita sempre com essa raiva acumulada de estar sendo dominado pelos franceses e estar sofrendo pelo colonialismo, pela exploração, pela opressão, né, que era muito forte. E nesse sentido começa já os movimentos comunistas, né, tem a Revolução Russa, né, de 1917, tem dois camaradas que eu acho que todo mundo sabe o nome deles, precisa saber o nome deles, aqueles que não sabem, o Ho Chi Minh e o Giap. Eu posso abrir um parênteses aqui para a história deles, que é uma história muito importante para a fundamentação do movimento de libertação aqui do Vietnã, para a construção do Partido Comunista do Vietnã. O Ho Chi Minh, que é o mestre aqui, né, aqui o socialismo, ele é definido como marxista-leninista com o pensamento do Ho Chi Minh. Para vocês terem ideia do quanto que o Ho Chi Minh influencia no pensamento aqui da sociedade vietnamita. Então, vou fazer um parênteses aqui sobre a história do Ho Chi Minh e do Giap para poder exemplificar um pouco da participação deles dentro desse aspecto histórico, né? O Giap, ele desde jovem já era muito estudioso, né? Ele era um cara já muito inteligente, ele sabia outros idiomas, sabia francês, sabia inglês, e ele já tentava ajudar os camponeses, né? Ele era de origem camponesa aqui do Vietnã, ajudar com as reivindicações contra os colonialistas, né, os franceses. Ele conseguiu traduzir um texto de reivindicações, né, dos camponeses para entregar para a França. Foi logo o primeiro texto que ele traduziu e já começou a ter contato com as demandas sociais, ele já muito jovem, mas, claro, os franceses não teve nenhuma resposta. Ele já percebeu que não adiantava fazer nota de repúdio, nota de textão, né, esses negócios, ele já viu daí que isso aí não adianta de nada, mas tem que fazer, vamos supor assim. Aí ele foi e precisava trabalhar, precisava sobreviver, acabou começando a trabalhar como cozinheiro na Marinha Francesa, e aí ele viajou o mundo inteiro, passou pelo Brasil, por sinal, é bom dar aquela pincelada que ele passou pelo Brasil. Ele estava doente, não era porque ele queria ir para o Brasil, na verdade. O que aconteceu? Ele estava doente, o navio da França ia para América Central, acho que era para Honduras, não tenho certeza exatamente o país, sei que ele ficou doente, o navio, quando estava passando pelo Brasil, deixou ele no Rio de Janeiro. Chegando lá no Rio de Janeiro, cuidaram dele, né? Ele foi tratado no hospital do Rio de Janeiro, ficou bom. Mas ele teve contatos com os camaradas do PCB na época. Ele viu o trabalho dos camaradas na luta pelos direitos nas estivadores, né? A parte ali do porto do Rio de Janeiro. E ficou até bem amigo de um dos camaradas. Viu um conflito, um começo de greve, uma manifestação lá no porto, uma briga entre o camarada e um policial. Então ele já viu ali o ímpeto revolucionário, como, né, as movimentações, e ele vai para a França, né? Depois que ele fica bom e tal, ele vai para a França, mas já a plantinha da revolta e da revolução já tá plantada ali na cabeça dele faz tempo, e ele está vendo que pelo mundo todo mundo está resistindo, está tentando fazer a sua própria revolução, a sua própria libertação. Chega na França, ele ajuda a fundar o Partido Comunista Francês. Então, para vocês terem ideia, o cara que saiu lá da colônia da França, vai para o país colonizador e ajuda a formação do Partido Comunista Francês. Ele é até amigo do neto do Marx, eles, né, militaram junto ali na França. E só que tem uma diferença, tem um rompimento dele com o movimento socialista da França, porque ele defende a Terceira Internacional. Na época existia essa disputa, não sei se todo mundo lembra, né, entre o Lenin, né, a Terceira Internacional, a Segunda Internacional do Cáucaso e tudo. E ele não defende esse negócio de reforma, ele quer fazer revolução mesmo, e não consegue aceitar as reformas, defende a revolução,
quer fazer a revolução, participa da Terceira Internacional já do Lênin, e vai para a Rússia, vai para Moscou, anos depois ele vai para Moscou, fica em Moscou, faz treinamento, vai para a União Soviética, né, ali, faz todo um treinamento, depois ele é enviado para a China, já na época da dominação japonesa e tudo, ele vai para a China, tenta ajudar, né, o Partido Comunista da China ali, vai preso, depois ele vai para Hong Kong, também Hong Kong vai preso, tudo. Ele até faz parte do Partido Comunista Chinês, na época que ele estava na China. Ele vai para Hong Kong, funda o Partido Comunista da Indochina, também foi preso, também foge, depois ele vai para o Vietnã, e aí quando ele chega no Vietnã, ele já começa o movimento de libertação nacional, junto com o GIAP, né, e eles vão começando o movimento de se libertar da França. O que acontece nesse período, que também faz parte para poder ter um entendimento. O GIAP também, que tem uma história muito incrível, desde jovem também muito estudioso, um historiador, né, o GIAP, já de jovem, já participava de movimentos clandestinos contra a França, foi expulso da universidade também, né, ele lutava ali contra o domínio ideológico, o domínio não só físico, né, que existia com a França, e se juntam, né, o GIAP e o Ho Chi Minh era como se fossem os dois mestres, o Marx e Engels do Vietnã, e eles vão e conseguem aglutinar o movimento, um movimento que inicia com questões nacionalistas, né, de tentar garantir a pátria, garantir a libertação, né, a questão mais nacional, mas eles começam a estudar cada vez mais fortemente o socialismo, principalmente vindo com as ideias do Ho Chi Minh, que tem todo esse histórico, passando pela União Soviética, China, até chegar no Vietnã. Mas o que aconteceu para que o Vietnã se tornasse todo esse conflito que foi durante o século XX? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, os japoneses, que eram aliados dos alemães, né, quando os alemães invadem a França, lá na Europa, a França já fica enfraquecida, e como os japoneses eram aliados dos alemães, a França passa a invadir o Vietnã, que é a parte da Indochina. E só que quando acaba a Segunda Guerra, e durante esse processo de dominação dos japoneses, o movimento comunista no Vietnã ele já tem um enfrentamento com os japoneses, já daquela época. Quando eles conseguem tirar os japoneses do Vietnã, que os japoneses também já retiram suas tropas, o Vietnã quer a sua libertação, né? Agora que vocês foram embora, agora a gente consegue ter a nossa independência, a gente quer a nossa independência. Mas os franceses, depois de ter sido humilhado na Segunda Guerra, né, ser humilhado de forma assim, perdeu para a Alemanha em dias, né, foi uma humilhação bélica gigantesca, a França decide, eu agora quero retomar a moral bélica, a moral militar da França, fazendo o quê? Tentando dominar os países pequenos, tentando dominar as colônias novamente, recuperar as colônias, e aí a França tenta dominar novamente o Vietnã. Só que agora o Vietnã já não é mais aquele Vietnã do século 17 e 18, com armamentos, né, como eu posso dizer, de espadas, né, escudo e coisas do tipo. Eles agora vão ter que enfrentar um Vietnã com um movimento comunista, com um movimento de libertação nacional, né, e com um armamento, já conseguindo dessa época. Só que aí os franceses, achando que ia ser fácil, começam a perder as batalhas. Eles chamam para o Vietnã participar dessa guerra do Vietnã um grupo chamado Legião Estrangeira, não sei se vocês já ouviram falar. A Legião Estrangeira é uma organização militar da França que existe até hoje, que ela recruta todo tipo de gente que existia no mundo, sem saber se ela era criminosa ou não no seu país. Você quer lutar pela França? Quero. Quer participar da Legião Estrangeira? Quero. Você tem um treinamento militar, algum tipo de... Você já participou, sei lá, da polícia, do exército, já foi traficante ou coisa do tipo? Já, beleza. Então você pode entrar na Legião Estrangeira. Essa Legião Estrangeira até hoje existe na França. No mundo existe uma organização parecida, que é a Blackwater, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma organização internacional feita com também pessoas desse tipo, para entrar em países onde o exército não pode
o exército convencional não pode fazer. Dizem que pessoas dessa organização algumas delas foram aquela que foi pega na Venezuela pelos pescadores, né? Não sei se vocês ouviram falar. Algumas dessas pessoas faziam parte dessa organização Blackwater. Estou investigando, ainda não dá para saber exatamente. Mas, por exemplo, no Oriente Médio ela é muito utilizada porque se o exército não pode chegar e matar todo mundo, as crianças, as mulheres, idosos, essa organização vai lá porque ela não tem uma pátria, não tem alguma coisa jurídica para ser acusada. Mas sim, vamos voltar lá para a guerra do Vietnã. Eles usam essa legião estrangeira, e essa legião estrangeira também acaba perdendo as batalhas, não consegue vencer a organização dos vietnamitas. Os vietnamitas estavam muito bem organizados. O Giap era um grande estrategista. E aí, em 54, o Vietnã consegue dominar a parte norte, né? O Movimento de Libertação Nacional consegue libertar a parte norte, e ali já se funda o Vietnã do Norte, né, com o Giap sendo presidente, o Ho Chi Minh sendo presidente, desculpa. O Giap ele acaba sendo general do país, né, o marechal do país. E ali começam os combates. Quando o Vietnã começa a se expandir, né, o movimento do norte, o movimento de libertação, começa a se expandir para o sul, a França, depois de ter sido derrotada, tanto militarmente quanto ideologicamente no Vietnã, eles decidem pedir ajuda para os Estados Unidos, porque a gente está no contexto de Guerra Fria, onde os comunistas começam a avançar, os capitalistas querem impedir. Então, os Estados Unidos é chamado para participar dessa guerra. A princípio, os Estados Unidos não querem entrar nesse conflito, afinal já participou ali da Guerra da Coreia, já entrou em vários outros conflitos pelo mundo. A princípio, os Estados Unidos não quer participar dessa guerra, mas é o aliado maior deles, né? A França é um dos grandes aliados dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não poderia ficar de fora. Então, no começo, os Estados Unidos só manda como se fossem oficiais para treinar os vietnamitas do Sul para lutar contra os vietnamitas do Norte. Essa técnica, esse jeito que eles tentaram não deu certo, continuam perdendo para os vietnamitas do Norte, mas depois eles começam a mandar exército real, né, exército convencional, tropas mesmo, e aí a batalha se esquenta, e os Estados Unidos começam a utilizar cada vez mais armas não convencionais, como, por exemplo, o agente laranja. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o agente laranja. O agente laranja é um veneno altamente tóxico, é uma arma química. Então, por exemplo, os Estados Unidos é o país mais hipócrita do mundo, né? Porque os Estados Unidos, ele diz, ninguém pode ter arma nuclear porque é um perigo para o mundo, se solta em algum país, é um absurdo, tal. Mas foram eles que soltaram em outros países. A Coreia do Norte não pode ter bomba atômica, é um perigo. Perigo é os Estados Unidos ter bomba atômica, porque se algum país já soltou bomba atômica nos outros, foi os Estados Unidos, e quem pode voltar a fazer isso é os Estados Unidos, né? E que, por exemplo, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque para dizer, não, lá tem armas químicas, e até hoje não achou nada, lá tem armas químicas, é um absurdo, nós vamos acabar lá com isso. Não acharam nada. E qual foi o país que utilizou armas químicas contra outro povo? Os Estados Unidos. Esse agente laranja, eles soltaram 80 milhões de litros desse veneno, porque eles diziam que como os vietnamitas se escondiam na mata, né? Aqui no Vietnã tem uma mata fechada que dá para se esconder bem, eles queriam acabar com as folhas das árvores, mas na verdade eles queriam utilizar uma arma química, testar uma arma química para ver qual era a capacidade disso no país. E realmente é um veneno extremamente tóxico. Até hoje isso gera sequelas ao povo do Vietnã. Os Estados Unidos deveriam pagar uma indenização para o povo do Vietnã por isso, que até hoje nascem crianças com, como eu posso dizer, deficientes por conta disso, né, com algum problema, tanto mental ou físico, né, algum braço que não tem a formação completa, ou a perna. Então, graças ao o veneno que os Estados Unidos jogou naquela época. Então, os Estados Unidos é uma aberração, né? O imperialismo é uma aberração para a sociedade humana, porque ele faz todo tipo de atrocidade e ainda acusa os outros dizendo que vai fazer aquilo que ele já fez, né? Mas tudo bem, vai continuando nessa batalha. O Vietnã, mesmo organizado e perdendo muitas tropas, consegue fazer muitas baixas nos Estados Unidos. E essas baixas que chegam, que acaba tendo nos Estados Unidos, quando a pessoa volta para o seu país, né, volta para o
dos Estados Unidos, imagina. Aqui eles utilizavam uma técnica como que eram técnicas de guerrilha, né? Então, imagina um vietnamita, ele vai, amarra uma linha com cerol, né? Cerol de pipa, sabe? O cerol de pipa no Brasil, o pessoal bota um pedacinho de vidro na linha. Pronto, amarrava numa árvore, numa outra, e como eles são baixinhos, corria, e o americano ia lá, corria, perdia a cabeça, o braço, a perna, dependendo de onde passasse a linha. Então, imagina você receber seu amigo, ou seu familiar, seu filho, lá nos Estados Unidos, sem um braço, sem a perna, ou morto mesmo nos Estados Unidos. Isso gerou uma revolta muito grande ao povo dos Estados Unidos, porque imagina, estou fazendo uma guerra do outro lado do mundo, meu filho está indo morrer numa guerra do outro lado do mundo, sem nenhum tipo de... eles não tinham nenhum interesse econômico, posso-se dizer, sobre aquela região, e seus filhos voltando mutilados, né? Então, os Estados Unidos já começa, o povo ali na década de 60, começa a criar uma revolta muito grande interna nos Estados Unidos, e também tem a questão dos negros, né? Boa parte dos negros, era uma porcentagem muito maior de negros nas batalhas contra o Vietnã, e os mortos também, acontecia muito, e essa porcentagem acabava influenciando, por que eu sou negro e estou sendo hostilizado lá nos Estados Unidos, minha família está sendo atacada nos Estados Unidos, e eu vou para o outro país para salvar esses caras, sabe? Acaba uma contradição muito forte entre os negros. Então, o movimento Pantera Negra é muito forte nos Estados Unidos, fala sobre isso. O lutador Muhammad Ali, né? O Muhammad, ele também fala disso, de não vai querer lutar contra a guerra do Vietnã, fez uma resistência muito forte, perdeu o cinturão e tudo. Então, esse movimento foi muito forte em defesa do Vietnã na questão ideológica, na questão de tentar impedir que acontecesse. O Brasil quase vai para a guerra, é bom também fazer um link aí com o Brasil, para o pessoal entender como foi a posição do Brasil. Os movimentos sociais, na época, mesmo sendo na época da ditadura, era contra a participação do Brasil na guerra. O Brasil não manda soldados para o Vietnã, ele manda alimentos para para ajudar as tropas norte-americanas. Os norte-americanos queriam, porque queriam que o Brasil participasse, né, da guerra, mas o Brasil não participa, até recebe uma quantidade de armamentos, mas não participa. E a vitória do Vietnã se dá depois de muitos anos, né, se você for analisar aí, de 1918, da fim da Primeira Guerra, que começa ali o movimento nacionalista de libertação, de 1918 até 75, uma guerra, muito tempo de conflito dentro do Vietnã, uma destruição muito grande, passando por armas químicas, passando por bombardeio, passando por tudo isso, muitas baixas durante todo esse período. Em 75 eles acabam vencendo, quando os Estados Unidos vê que não está mais jeito de continuar na guerra, as perdas eram muito grandes, o movimento socialista muito desenvolvido, a organização do Vietnã também é muito grande. Também tem uma questão diplomática com a China, sobre a participação da China no Conselho de Segurança da ONU. Então, existe uma questão que uma outra história também comprida para falar sobre a questão diplomática entre a China e os Estados Unidos para a saída dos Estados Unidos do Vietnã de vez. Mas, em si, quando o Vietnã ganha em 1975, e acaba, né, surgindo o Vietnã completo, né? Não é no norte-sul, é o Vietnã inteiro, não existe Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, é a unificação do país. Tentei resumir aí em 10, 20 minutos a história aí do Vietnã. Perfeito. Antes de eu fazer algumas colocações, eu vou passar aqui no chat agradecendo a presença de todos e todos. O Matheus Bezerra mandou um boa noite. O próprio canal, que eu acredito que seja o Cláudio, mandou um boa noite, camaradas. Claudete Altênis, boa noite. Jones Farias. O Demian Cunha mandou um superchat, então agradecer muito ele aqui. Ele mandou aqui: Antônio Calado foi o único brasileiro correspondente no campo de batalha do Vietnã. Escreveu Vietnã do Norte, advertência aos agressores. Leiam. Wagner Campanella mandou: todos os mártires da classe trabalhadora são vítimas do mesmo assassino, o capitalismo internacional. E acrescenta: a alma desses mártires só poderão encontrar o seu último conforto na libertação de seus irmãos oprimidos. Ho Chi Minh.
Maria Luísa, também do portal Vozes Livres, está aqui, mandando boa noite. Matheus e Wagner, boa noite. Gilvani Oliveira, mandou um boa noite, obrigado pela live. Bom, então, fazendo esse resumo, ótimo resumo do contexto histórico que você fez, eu passo para perguntar no contexto atual agora, como que está o Vietnã atual? É um país de mais ou menos 100 milhões de habitantes, se eu não me engano, e como se dá o socialismo aí nesse momento, e quais os avanços que a gente tem aí, até a gente chegar, talvez, na última pergunta aí, sobre como está sendo combatido o coronavírus também, né? Então, para falar do contexto atual, a gente ainda tem que terminar a guerra até chegar aos dias de hoje para poder entender, pode passar então. para entender a parte, como é que o socialismo hoje aqui no Vietnã. Então, quando acaba, né, a guerra do Vietnã em 75, o Vietnã acaba tendo outro conflito, que é a questão do conflito com o Camboja, né? O Khmer Vermelho tem uma disputa ideológica com o Vietnã, a questão também que eles tinham medo do Vietnã invadir o Camboja e tal, para tentar fazer uma união completa ali da Indochina. E eles têm uma concepção que era diferente do Vietnã. Enquanto o Vietnã dominou a parte sul e deu uma anistia às pessoas que estavam ali no sul, o Camboja, quando se unifica também, consegue sua libertação, eles não aceitam, né, a ajuda das pessoas ali aos Estados Unidos, acaba fazendo um massacre e acaba também indo atrás dos vietnamitas. Eles têm uma questão nacionalista muito, muito forte e acaba matando muitos vietnamitas e também tentam invadir o Vietnã. O Vietnã não aceita, domina, né, acaba invadindo o Camboja, tirando o Khmer Vermelho e dando a independência do Vietnã anos depois. E, ou seja, saindo de um conflito, já entrando em outro, e também a China era aliada do Camboja, mais fortemente aliada do Camboja, tinha uma relação, não queria que esse conflito acontecesse, e depois que o Vietnã vai e invade o Camboja, a China decide atacar o Vietnã. Existe mais alguns anos ali de conflito, e isso ainda dificulta ainda mais o desenvolvimento econômico do Vietnã. Depois a União Soviética intervém, tudo acaba criando um tratado de paz e tudo fica tranquilo, vamos assim dizer, fica mais estável. Só que o Vietnã, grande aliado do Vietnã, era a União Soviética. O desenvolvimento econômico do Vietnã se dava num suporte com a União Soviética, e quando a União Soviética cai, a economia do Vietnã ainda fica mais fragilizada, porque você imagina, quase 100 anos de guerra, né, no século XX, até já isso na década de 90, quase o século inteiro em guerra, destruindo o país em bomba, mina, agente químico, guerra contra o vizinho, guerra contra a China. Então, a economia do Vietnã, além do embargo forte entre os outros países capitalistas, estava destroçada, estava assim, sem conseguir se desenvolver a real economia socialista. E quando isso acontece, o Vietnã também decide fazer aberturas para o capitalismo, né, o Doi Moi, a parte de reformas, mas sem perder a orientação socialista. Então, é um socialismo de mercado, é uma abertura capitalista, mas com a orientação socialista. Eles acabam tendo que fazer isso para poder desenvolver as bases econômicas do país. É como se fosse o NEP, né, o NEP ali da União Soviética, no início, ali o Lenin faz o NEP para desenvolver o capitalismo, para depois construir as bases socialistas. Aqui no Vietnã é a mesma coisa. Eles acabam tendo que fazer isso para poder se desenvolver. E eles fazem isso, depois eles passam a entrar no FMI, no Banco Mundial, e bem, as medidas do Banco Mundial para emprestar dinheiro, para fazer qualquer coisa, eram terríveis, né, os termos terríveis, um termo mostrando que o imperialismo também se dá pela economia, né, entre o FMI, o Banco Mundial, a OMC também. Uma questão interessante na OMC é que teve ajuda do Brasil para a entrada do Vietnã na OMC, na época, era a época do governo Lula, e com todas as questões, o governo Lula teve uma grande importância nas questões internacionais, tanto para ajuda com Cuba, quanto com ajuda para o Vietnã. Então, o Vietnã acaba entrando na OMC, com a ajuda aí do Brasil, mesmo que a OMC também peça várias coisas para
questões comerciais de impostos que são, assim, absurdas, mas que o Vietnã precisava. Por sinal, Lula veio aqui no Vietnã, foi o único presidente brasileiro que veio aqui no Vietnã, conheceu o Giap já estava bem velhinho, mas chegou a conhecer o Giap, a Dilma veio junto com ele, por sinal. Né? Depois disso, nenhum outro presidente do Brasil veio aqui no Vietnã. E aí, o que acontece? O Vietnã se desenvolveu bastante daquela época de abertura até hoje. A economia cresceu, assim, exorbitantemente. O povo do Vietnã é um povo muito trabalhador, muito disciplinado, e a economia foi crescendo a 9% por ano, assim, crescendo muito, muito. E qual era a tática do partido? Vamos desenvolver, mas vamos distribuir. Então, vamos combater a pobreza. Onde é que a gente precisa desenvolver para justamente diminuir a pobreza no país? Então, hoje, por exemplo, apenas 2% do país ele é considerado pobre, né? A pobreza no país só chega a 2%. Então, teve um desenvolvimento econômico muito forte. Eles querem ainda a meta é 2050, a parte NEP, né, que eu falei, a parte do desenvolvimento econômico para construir as bases capitalistas, ele termina. Vamos ver o que, é que vai acontecer depois, se realmente vão conseguir fazer o rompimento com o capitalismo. Mas as bases que se foram construídas nesse sentido, eles começaram a investir mais em educação, em saúde, universidade, estrutura, infraestrutura principalmente. Se você for analisar aqui no Vietnã, desenvolvimento de hidrelétricas, desenvolvimento de estradas, desenvolvimento de ferrovia. O Brasil, por exemplo, destruiu sua malha ferroviária, que no Vietnã ainda constrói malha ferroviária. E aqui no Vietnã, a diferença do socialismo aqui é que ele tem mais, eu posso dizer que ele tem mais liberdade econômica e ideológica que a China, né? A China você não tem, por exemplo, acesso a Facebook, ou Instagram, né, Google em si, o YouTube. Você precisa de um VPN para mudar a sua localização geográfica para poder acessar esse tipo de aplicativo. Aqui no Vietnã é liberado. Eu acho um risco, né? Existe um risco mesmo de ser aberto para o YouTube, para o Facebook e para esses outros aplicativos, porque existe a quantidade de fake news, né? Eles aqui também acabam sendo bombardeados por essas fake news no YouTube e acabam sendo bombardeados pela ideologia burguesa, mas eles também utilizam dessas ferramentas para contrapor e para também formar a sua população. Então, tem o Vietnã, tem canais da televisão estatal vietnamita no YouTube, no Facebook, Instagram, todas essas mídias também tem. Mas a ideologia vietnamita ele já vem da escola, então as crianças vão aprendendo as questões do marxismo-leninismo já desde da infância, né, do ensino médio. As crianças já estudam bem a história do marxismo, e depois na universidade é matéria obrigatória para todos os cursos. Isso acontece na China também. Você estuda, sei lá, enfermagem ou educação física, matéria obrigatória ali do primeiro semestre, marxismo. Vamos lá aprender. Até é engraçado, eu estudava na China, né, em Wuhan, e fui numa das aulas de marxismo dos alunos de letras. Era uma sala cheia, assim, e eu estava lá assistindo a aula e tal. Foi bem interessante. Fazendo aqui, ele nem é daqui, nem é da sala, nem é aluno, que é espião, mas não, acabaram sabendo que eu só era um entusiasta do marxismo e tal, tava ali só de curioso mesmo. E é isso, a parte do socialismo, ideologicamente, ainda é muito forte dentro do país, aqui no Vietnã. Então tem assembleias, tem estudo desde a escola, nas universidades, tem uma grande quantidade de propaganda, né, do partido, nas bandeiras, nas propagandas. Em todo lugar do país você vai encontrar grandes murais para falar do socialismo em todas as vertentes, tanto tecnológica, quanto econômica, desenvolvimento econômico, quanto dos frases do Ho Chi Minh. Então, o pessoal aí sabe muito dos poemas e frases do Ho Chi Minh. Ho Chi Minh aqui é quase um Jesus, em todas as casas tem a foto dele, assim, quase todas as casas tem uma homenagem a ele, tem um respeito muito grande a ele. Então, o socialismo aqui, ele tem uma base ideológica marxista-leninista do pensamento Ho Chi Minh, que é o pensamento Ho Chi Minh, é o combate ao individualismo, um combate muito forte ao individualismo. Os pensamentos do Ho Chi Minh é sempre pensando no bem da população, do partido, e o combate ao individualismo, pensar na parte coletiva. Então, aqui no Vietnã tem muitas cooperativas,
tem muitas empresas ainda estatais, tem milhões de trabalhadores trabalhando nessas cooperativas, mesmo ainda tendo o desenvolvimento do capitalismo, aqui ainda tem muito da base comunitária. Se você for andar nas ruas, tem plantação, né, tem hortas, no meio assim, você tá andando num bairro, deixou um terreninho vazio, tem uma horta comunitária ali, e se você tá com fome é só ir lá e pegar, não tem para ninguém, assim, não é para mim, não é para você, sabe, você chega lá e pega, sei lá, um pepino ou tomate que tá passando ali, e não é de ninguém, é todo mundo. E também tem um espírito coletivo muito grande. Por exemplo, eu estou aqui em Hainan, na região rural do Vietnã, onde é a casa da minha namorada, e o vizinho chega aqui, pega a jaca e a gente dá banana, ou então dá para dar tomate e pega cenoura. Tem uma ajuda comunitária muito forte. E essa ajuda comunitária também foi muito importante na questão do combate ao coronavírus. Tentando resumir aí com a conjuntura atual, é Perfeito, isso. perfeito. Eu vou pegar uma pergunta que veio do chat aqui para você, que eu achei uma ótima pergunta. Falou, como foi possível um país tão pequeno fazer frente à poderosa máquina de guerra norte-americana, resistir durante tantos anos e finalmente vencer? Acho que o principal fator é o fator ideológico e estratégico. A unidade do povo vietnamita é muito forte. O povo vietnamita estava muito unido nessa luta contra os Estados Unidos. Então não tinha. Quando um povo está realmente unido e determinado a vencer, não pode vir a potência imperialista que for, eles vão conseguir vencer. Porque existe uma frase do Ho Chi Minh que chama, se eu não me engano, é do Ho Chi Minh, que é: mais vale o ímpeto revolucionário do que a força física. Então, o ímpeto revolucionário, vontade de vencer de um povo unido, foi o primordial para vencer essa potência imperialista. E segundo, as táticas históricas, né, como eu disse, o Giap era um historiador, utilizou as táticas que venceu o Gengis Khan contra os Estados Unidos. Até hoje tem um livro aí secreto do Vietnã que fala dessas táticas, né, de guerra. Então, de tática de guerrilha, né, de você utilizar do seu ambiente para impedir que o inimigo avance. Então, aqui no Vietnã tem várias batalhas que foram em pântanos, em batalhas que foram na montanha. Por sinal, tem um vídeo no meu canal, por exemplo, que eles construíram um hospital dentro de uma montanha, dentro de uma caverna. Eles explodiram por dentro, criaram toda uma estrutura para proteger aqueles que foram, que acabaram se machucando no conflito, né? Aqueles que acabaram se machucando no conflito, iam para esse hospital que era dentro da montanha. Então, eles acabaram utilizando do terreno para vencer os Estados Unidos. Se fosse uma guerra comum, frente a frente, um soldado americano com 3 vezes mais armas, sei lá, fisicamente muito maior, mais forte. Se você for analisar o povo do Vietnã, eles são baixinhos, né? Eles estão ali 1,60 m. Eu ando aqui, todo mundo fica tipo, nossa, como você é alta, tem 1,80 m e pouco. Mas o ímpeto revolucionário deles ganha muito mais do meu. Eu, para subir uma escadinha, já fico morrendo, tipo, meu Deus, vou ter que subir uma escada, tô gordo, coisa do tipo. Aqui o pessoal não tem medo de nada, assim, do trabalho, da construção. Eles são um povo muito aguerrido, sabe? E isso acho que foi o principal. Unidade ideológica e tática. Foi o que fez o povo do Vietnã vencer o imperialismo. E acho que é o que a gente deve pensar no Brasil. O povo do Brasil, as esquerdas precisam estar mais unidos, os comunistas precisam estar mais unidos e começar a pensar taticamente, pensar um pouco mais na estratégia do nosso adversário para poder começar a vencer no Brasil, porque a gente está perdendo já faz uns anos. Perfeito, o Giovanni Oliveira falou que, nossa, não sabia, eu também não sabia de ter marxismo nas escolas e nas universidades como matéria obrigatória. Eu achei isso sensacional. E se isso estivesse no Brasil, seria outro país, né? Com certeza. Mas eu fiquei com uma dúvida, não sei se é muito teórica também para perguntar, porque aqui a gente é meio introdutório. Eles ensinam materialismo histórico dialético, você sabe, tipo, em qual sentido se ensina a teoria aí? Se existe também esses debates em relação a qual o tipo do método de Marx aí também? Existem todos os debates assim ou não?
Olha, eu não vou saber dizer se existe todos os debates, né? Uhum. Se existe o debate, sei lá, trotskismo, né? Stalinismo. Não sei se existe anarquia, os debates anarquismo, socialismo em si. Acho que não é o grande questão das Não, não, matérias sim. obrigatórias. Acho que as matérias obrigatórias aqui eles dão como eu posso dizer, uma introdução, né, ao marxismo na questão filosófica, na questão econômica, na questão sociológica, mas os grandes debates eu não tenho certeza como eles acontecem. Eu acho que nos cursos mais especializados, né, nos cursos de humanas, eu acho que o debate acontece mais fortemente. Mas para o pessoal de enfermagem, educação física, biologia, acho que eles acabam pegando o tema para poder não, como eu posso dizer, não ser dominado ideologicamente pelos capitalistas. Ter um entendimento básico, ter um entendimento do que é importante, né, no marxismo. Na aula que eu assisti, que era a aula lá do pessoal de letras, era justamente o início do materialismo histórico. Era uma Uhum. aula falando sobre o desenvolvimento do materialismo histórico, depois também teve uma pincelada ali do Hegel, já da questão do surgimento da dialética. Então, e também na época o mandarim não era tão bom quanto é hoje, mas na época eu assistindo, eu ficava do tipo, nossa, que da hora, eu tô aqui assistindo a aula de marxismo da China, aula obrigatória e tal. Foi muito interessante, mas eu não conseguia captar todo o conteúdo que era na aula e não sabia de todos os debates. Mas imagino que dentro das matérias de humanas, esses debates aconteçam de forma mais forte. Perfeito, eu vou passar no chat de novo. O João Batista fala: o socialismo é a mosca na sopa da burguesia. Viva o Vietnã, Lima, Maringá. O Sérgio Mandamori e Deltan na cadeia. E o Wagner Farias, que é o comunista muito querido aqui do canal, falou que tenho 3 perguntas, se possível. Claro. A primeira seria: como você avalia o nível de controle da população, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, sobre a máquina estatal? Controle dos trabalhadores sobre a máquina estatal. Olha, eu vou dizer, tem muitos trabalhadores, eu vou tentar entender a pergunta dessa forma. Tem muitos trabalhadores, né, nas empresas estatais, né, eles têm que trabalhar, tem toda uma questão de relatórios, existe um controle dentro das empresas estatais, tem um controle do governo, o governo faz planos quinquenais também, faz em 5 anos planos de desenvolvimento para o Vietnã e de melhorias, né, mas eu não consigo entender exatamente a questão do controle da máquina. A pessoa não vai ser contra o país trabalhando na empresa estatal, a pessoa vai estar dentro do pensamento, né, do partido, vai tentar construir a empresa estatal, tentar desenvolver o país. Eu não sei exatamente em que eu posso dizer sobre o controle. Eu posso dizer uma coisa que acho que é interessante sobre controle. Se você é um eletricista, qual a função que você seja naquela região e onde você mora, sempre que você se muda, você tem que avisar o governo. Tem uma questão aqui que é o seguinte: por exemplo, minha namorada, ela mora aqui em Raizan, certo? Se ela fosse mudar e for morar em Hanoi, quando ela chegar em Hanoi, ela vai fazer a mudança tudo e depois vai ter um aviso a questão da habitacional, é um departamento dentro do governo, que é um departamento do governo habitacional. Para quê? Para saber a quantidade de pessoas em cada lugar, qual foi a quantidade de movimentação, né, a questão migratória, e para se saber o que o governo precisa naquela região. Então, por exemplo, se aqui no Vietnã, aqui em Raizan, nessa região rural aqui, tem 10 eletricistas. E aí eles vão construir um projeto de, sei lá, energia solar aqui na região de Raizan. Eles já vão contar com esses 10 eletricistas. Já sabem que já estão, na hora de fazer o projeto, já vão pensar, ali tem 10 trabalhadores que têm especialização, né, na parte elétrica. Então, quando a gente for construir, a gente pode tentar comunicar com eles, porque eles estão morando ali, sabe? Então, existe um planejamento entre o governo, entre os projetos do país, através dos dados que é formado dentro da movimentação da população e de tudo que é avisado ao governo. Aqui, por exemplo, sobre essa questão do coronavírus, eu sou estrangeiro. Se eu vou para uma outra região ou para outro local, eu também vou ter que avisar no hotel que eu sou estrangeiro e estou ali, vim de onde, que eles também vão repassar para o governo em si, para ter esse controle, para ter esse controle da população, para ter esse controle econômico.
Por exemplo, se você chegar aqui no Vietnã, você tem o visto. Vamos supor que o Matheus vem aqui para o Vietnã, como eu vim, você tem o visto, beleza. Você pode ir para onde você quiser. Porém, você também vai ter que fazer o cadastro de onde você está. Você vai ter que fazer um cadastro dentro, ou na polícia, ou no hotel, dizendo, olha, eu estou aqui, e esse é o local onde eu vou ficar nesses dias, e toda vez que você for se mudar, você vai ter que avisar no governo para que eles tenham uma dimensão da quantidade de turistas, onde é que estão, vieram para cá, porque como eu posso ajudar essas pessoas se eles tiverem uma dificuldade, por exemplo, se eu morrer ou se eu tiver uma grande doença, eles já sabem onde é que eu estou e vão poder trabalhar de forma mais rápida para resolver o problema. Perfeito. O Wagner acrescentou sobre a primeira pergunta dele. Falou sobre o controle da máquina estatal, seria se há conselhos de trabalhadores operários junto às decisões do Estado, ou apenas o Estado que decide as grandes questões. Vou emendar as outras perguntas já para você responder. Já manda ver que eu já respondo tudo. A segunda seria que avaliação você faz acerca da participação popular dentro do partido. E a terceira seria se há distinção do papel do partido e do Estado. Vamos lá. Primeiro, o Conselho de Trabalhadores existe dependendo da quantidade, não vou dizer que todo mercadinho com 3 funcionários tem um Conselho de Trabalhadores, não tem. Mas grandes fábricas, grandes indústrias, com grande quantidade de trabalhadores, aí já tem conselho, sim. O Ministério aqui do Trabalho, eles já vão na região de onde está tendo essa grande quantidade de trabalhadores, sempre para avaliar a situação, para saber o que é que dá para melhorar, o que é que dá para ajudar. Claro, aqui ainda é um país muito pobre, é um país ainda que passa por todo esse processo dificultoso, né, durante o século XX, e as leis trabalhistas dele ainda não é como a nossa, né, mesmo a nossa sendo atacada, sendo destruída, CLT, eu ainda consigo dizer que a CLT é melhor do que as leis trabalhistas aqui do Vietnã. Eles estão ainda num processo de desenvolvimento dessas leis e de melhorar a vida aí da classe trabalhadora no ponto de vista de direitos, né? Por exemplo, de férias, 13º, disso eles têm, mas ainda é reduzido em comparação ao nosso, né? Dependendo também das categorias. Bem, existe uma questão que precisa melhorar aqui no Vietnã, que é a questão dos direitos trabalhistas, mas como eu falei, é dentro de um processo histórico. E aí também, aqui existem outros benefícios diferentes do nosso. Né? A gente tem um benefício de um lado e problemas de outro, eles têm um benefício de um lado e problemas de outro. Tem esses conselhos dos trabalhadores em grandes fábricas, em grandes indústrias. A participação popular também se acontece muito por bairro. Então, por exemplo, aqui na região de Raizan, na região agrária, aqui tem um centro comunitário e as decisões, e as assembleias e as reivindicações você pode fazer através desse centro comunitário. Por exemplo, a gente aqui estava com um problema de energia, de não conseguir uma nota fiscal de energia para poder botar um outro disjuntor, uma questão aqui em casa. E aí não estava conseguindo resolver no nosso, como eu posso dizer, na nossa região, né, a oficialização, a questão oficial do governo da nossa região, a gente teve que ir num patamar superior, que já era do município, para resolver. Então, existem hierarquias, né, de problemas e de, como eu posso dizer, organização social. Então, se você precisa de um problema, você vai primeiro na questão de bairro, para depois ir para a questão municipal, e existe a organização dessas pessoas da municipalidade e dos bairros. Existe a discussão, mas também não é um negócio como a gente imagina, né? Às vezes a gente, comunista, a gente acaba pensando que toda semana se junta lá o bairro inteiro para definir as novas metas, para definir o que é que vai ser vamos supor, da produção agrária ou industrial daqui da região, mas não é. É uma vez por mês, é quando tem um evento justamente para mostrar, como posso dizer, para fazer uma prestação de contas, né, de produção. Nós produzimos tanto, nossa cooperativa teve tanto, nossa melhoria foi assim. Então, existe uma espécie de prestação de contas dentro dos bairros, dentro dessas questões comunitárias, mas eu ainda sinto que a participação popular não é tão grande. Que as pessoas já acabam, como eu posso dizer, deixando para o partido a tarefa de resolver os problemas, sabe? Então, a participação popular em si, de quem não é do partido, eu acho que ainda é pequena, porque as pessoas, o
partido já está resolvendo, deixa que eles resolvem, se alguma coisa mudar, eu escuto aqui no alto-falante e vou lá resolver, sabe? Aqueles mais interessados vão lá e participam das discussões junto com o partido. Aqueles, por exemplo, minha sogra, meu sogro aqui, eles defendem o partido, vai lá e tal, mas eles não são muito de ir participar das assembleias, eles não são muito de ir lá participar das votações, porque para eles, o que o partido decidir já tá bom, eles sempre estão certos, então tá certo mesmo, tá bom, sabe? Eles estão mais preocupados com os seus problemas pessoais e seus problemas, né, na sua própria plantação, do que dos problemas da região, né? Então eles acabam deixando para quem é do partido que está realmente todos os dias avaliando o que é que está melhorando, o que é que não está, para resolver os problemas. Mas, claro, se você quiser, se você tiver interesse, tem pessoas aqui que têm mais interesse em participar das questões populares, questões da melhoria do partido e da região, você pode participar, você vai ter espaço, você vai ter voz para discutir sobre as questões. Eu acho que o importante é isso, saber que existe a abertura. Isso aí é o principal. Uma questão que eu ia fazer também, o Anselmo mandou 2 vezes, mas eu ia fazer sua questão sim, Anselmo. Inclusive, eu anotei para fazer ela aqui, porque eu também já tinha essa curiosidade. Qual a relação do Vietnã com o governo da China? A relação do Vietnã com o governo da China, eles têm como eu posso dizer, eles têm um começo, né, de uma história muito bonita de união ali do Ho Chi Minh ter ido ali para a China e participar do Partido Comunista da China, então começa uma relação muito boa entre os dois países, a China ajuda também na guerra contra os Yankees, né, então eles têm uma relação muito boa naquela época. Teve um conflito, né, teve como eu posso dizer, uma mancha nessa relação através dessa questão do Camboja, mas logo depois que acaba, e depois da queda da União Soviética também, os dois países acabam tendo relações, começando a construir relações mais próximas, mas existe uma certa desconfiança entre o povo do Vietnã e entre o governo do Vietnã por conta desse conflito, né, desse conflito que aconteceu no Camboja, e também por essas questões no Mar do Sul da China, né, nas ilhas que existem aqui do Vietnã, que o Vietnã diz que é deles, a China diz que é deles, e eles têm uma disputa histórica sobre essas ilhas, que aí a China diz desde aquela época da dominação chinesa, que aquele lugar é deles, e aí o Vietnã diz que não, que ali que é deles e tal. Então existe uma relação boa, hoje eles têm uma relação muito boa, muitos vietnamitas vão estudar na China, muitos chineses estão investindo aqui no Vietnã, a China é um dos grandes parceiros comerciais aqui do Vietnã, mas, e mesmo os dois sendo dois partidos comunistas irmãos, né, ideologicamente, se dizendo assim, mas existe uma certa desconfiança, tanto da China com o Vietnã, por a China também por o Vietnã também ter tem uma grande relação com os Estados Unidos, justamente para fazer essa barganha entre a China e os Estados Unidos. Eles têm a política do Vietnã é uma política bem pragmática, então mesmo a relação entre os dois países são boa comercialmente, sendo boa na parte educacional, na parte de trocas e intercâmbios, existe ainda uma desconfiança entre o Partido Comunista da China com o Partido Comunista do Vietnã e do Vietnã com a China, por conta desses 3 motivos, né? A questão do conflito que aconteceu com o Camboja, 2, com as questões da ilha no Mar do Sul da China, e 3, por essa questão pragmática do Vietnã negociar com a China e negociar com os Estados Unidos, para ver o que é melhor para eles, né? Para ver o que é melhor para o povo do Vietnã. Perfeito. Faço uma outra também, em relação também à pandemia, acrescentando o que o João Batista falou aqui, que também a CLT foi destruída no Brasil, em trabalho intermitente no Brasil perdeu suas garantias. E o Brasil já vinha de uma crise profunda já antes de entrar no Covid, já, e com 40 milhões de pessoas na informalidade, 13 milhões de desempregados, e os números disso só prometem ser ainda maiores. Inclusive, alguns economistas dizem que podemos, pós-pandemia, chegar a 30% de desempregados aqui no Brasil, ou seria uma infinidade de desempregados, uma crise profunda. Eu quero saber o quanto a pandemia afetou o Vietnã e o quanto afetou também, não só em relação da saúde, mas em relação econômica, e, enfim, quais as soluções e como está o país aí pós-pandemia.
Então, aqui eles estão na terceira onda, né, do Covid. Eles estão no terceiro crescimento do Covid aqui no Vietnã. O Vietnã trabalhou de forma, assim, excepcional contra, não, eu nem esperava que seria tão bom, assim, o Vietnã. Eles trabalharam de forma rápida, de forma eficiente, trataram a questão com seriedade. Então, tanto é que hoje o Vietnã tem o quê? Uns 6 mortos, né? Até semana passada tinha nenhum. Mas essa semana, nessa terceira onda, veio pessoas que já estavam com outras doenças graves e acabou não resistindo. Então, o próprio Vietnã está sentindo, o povo do Vietnã se sente como se tivesse acontecido com a família deles, mesmo sendo apenas tão poucos, né, 6. O Brasil já está com 90 e tantos mil pessoas. Vamos colocar aí mais de 100 mil, porque também tem a subnotificação. Aqui no Vietnã, apenas 6 pessoas morreram até agora. A quantidade de casos é mais ou menos 500 casos. E tudo que o Vietnã fez foi de forma eficiente. Por quê? Porque primeiro que quando eles já souberam da pandemia, eles já fecharam a fronteira com a China. Segundo, que eles começaram a mapear os primeiros casos de com qual contato, com quem a pessoa teve, então para botar em quarentena ela e a pessoa com quem ele teve contato, e a região. Então, por exemplo, se você está nesse bairro de Hanoi e pegou a doença, vamos fechar todo o bairro de Hanoi, não vamos fechar Hanoi inteira. Até o ponto de você dizer, tem tantos bairros já fechados que a gente vai ter que fechar Hanoi inteiro, sabe? Por exemplo, agora na terceira onda foi na região de Da Nang. Teve 3 casos ali em Da Nang, e como é uma região turística, poderia pegar uma grande quantidade de pessoas, eles perceberam que foi um problema mais sério. Por quê? Como é uma região turística, várias pessoas vão chegar ali, passar 2 dias e ir para outro. Então, eles já recomendaram o país inteiro, novamente, ficar em isolamento social, ficar em quarentena, e aquela região de Da Nang em si está isolada. Ela vai ficar em isolamento ali até passar uns 14 dias e eles conseguirem observar o movimento do fluxo da doença. Então, o Vietnã, eles trabalham de forma estratégica, novamente, né? Eles sempre tentam trabalhar estratégica e de unidade com a população. A população respeita as medidas, sai de máscara, ou então quando não é para sair, não pode sair, não sai, diferente do Brasil, né? Que mesmo tendo um governo altroz, um governo maldito, um governo fascista do Bolsonaro, a população que deveria perceber que está sendo enganada, que está sendo, como eu posso dizer, lubridiada pelo presidente, não deveria sair de casa. O Brasil praticamente não fez quarentena, né? O Brasil, o povo, estou aqui em quarentena em casa, quando dava 2 dias, ia para um barzinho, você via várias pessoas fingindo fazer quarentena, né? E também a questão da máscara, que o povo brasileiro não vou usar máscara, é um absurdo, que é um dos principais ferramentas para impedir a infecção. Além de outras coisas, o Vietnã utilizou hospitais com arejamento para poder a ventilação e não ter maior infecção, utilizou robôs para levar comida para a população, utilizou um sistema de informação muito bom com alto-falantes, televisão, rádio, explicando à população, mensagem de texto. O próprio presidente mandou mensagem de texto, o presidente e o ministro da Saúde mandou mensagem de texto para todo mundo ficar em casa, e também não ia lotar os supermercados para comprar coisas, porque não ia faltar nada, ficasse tranquilo. Agora, na questão econômica, claro, todas essas medidas, ele não tem como não gerar um impacto econômico, principalmente porque a China, que era um grande, né, importador das coisas do Vietnã, e o Vietnã também um grande importava coisas para a China, teve o povo acabou sendo afetado, mas o governo do Vietnã começou a trabalhar para que isso seja minimizado o máximo possível. Teve a questão da renda básica para as pessoas que foram, né, perderam seus empregos e tiveram dificuldade. Teve a questão de você fazer uma movimentação de trabalhadores de uma região para outra. Então, por exemplo, se você trabalha no hotel em Hanoi acabou o turismo porque fechou as fronteiras, não tem clientes. O que é que aconteceu? Os trabalhadores do turismo em Hanoi, eles poderiam ir para outra cidade, né, as empresas foram ajudadas para que os trabalhadores pudessem ir para outra cidade para pegar o turismo interno, né, por exemplo, sair do norte para o sul ou para o centro, através dessa mobilização. Também o que é que o governo fez? Ela tentou absorver o que era exportado, né, o que não conseguiu enviar para a China, por exemplo, por conta do coronavírus. Eles tentaram absorver a produção interna. Então, por exemplo, produção de melancia, produção
de frutos ou de eletrônicos, tentou se absorver. Gerou desemprego, gerou uma parte de desemprego, mas a grande parte econômica que a pessoa precisa entender é que se você consegue resolver rápido o coronavírus, você também consegue voltar à produção de forma rápida. Então, se o Vietnã passou ali, na primeira onda, 14 dias em quarentena, beleza, uma coisa é você passar 14 dias em quarentena, todo mundo parado, se dá uma ajuda econômica para outro ali, fazer uma mobilização, mas quando acaba, você volta a absorver esses trabalhadores, você volta à produção. 14 dias, ok. Só que no Brasil, como não foi feito 14 dias, tá até agora nessa coisa de vai, fecha, não fecha, abre, não abre, isola, não isola, você destruiu a economia durante todo o período, porque você aumentou o período de isolamento, você aumentou o período de propagação, você aumentou o nível de infecção, se colocou a doença praticamente na porta de todas as pessoas. É isso que aconteceu no Brasil. A doença chegou em todas as pequenas cidades do Brasil. Você antes só tinha um problema na grande cidade. Vamos supor se o Brasil tivesse feito um isolamento em São Paulo de começo, o resto do país não teria tido uma grande quantidade de corona por aí. Se as grandes cidades tivessem impedido, não teria gente morrendo lá no interior de Piraporinha, que é o que está acontecendo nos indígenas que estão lá no isolamento da Amazônia, está morrendo indígena. Por quê? Porque não foi feito nada de forma rápida. Então, assim que eles resolveram o problema, voltou esses trabalhadores, por exemplo, aqui o primo aqui da minha namorada, ele trabalha como cozinheiro. Os 14 dias que ele teve que ficar em casa, ele ficou em casa, né, ele voltou para cá, ele trabalhava em Hanoi, passou os 14 dias, ele voltou a trabalhar, está lá trabalhando. Está na terceira onda, mas o que aconteceu? Como eu disse, eles fecham a parte que foi afetada. Então, a grande parte que foi afetada em Danã, fechou lá em Danã. Ele está lá trabalhando em Hanoi, sabe? Então, a parte econômica foi feita com estratégia, né, de poder proteger os trabalhadores, principalmente, e também protegendo as empresas, de modo que as empresas não tivessem que ficar fechadas por tanto tempo. Sabe? Acho que esse é o grande quê da questão, a grande chave é você resolver o problema do coronavírus rápido, para você ter uma retomada rápida da economia. Eu aproveitei enquanto você falava para excluir um bolsominion, já que chegou aqui no chat. Então, passando aqui no chat, falando também das pessoas, o Wagner falou, um povo alfabetizado, com direito à saúde e educação gratuita, reconstruiu uma economia arrasada pelo imperialismo, mas enormes extensões de terras tinham sido envenenadas, como você falou, e aqui ele fala por herbicidas. A Roberta aqui, que fala, nossa, que inveja do Vietnã, obrigado pela aula, falando sobre o combate à pandemia, e DTKL, eu não sei como fala, a diferença na resposta para a pandemia e organização exemplar do Vietnã. O Fagner Santos, não só no Vietnã, Cuba e outros exemplos de combate ao corona. E o Luan Cardoso fala sobre o superchat do Damian Cunha aqui. Valeu, acabei de baixar o livro do Antônio Calado, Vietnã no Norte, Advertências dos Agressores. E o João Batista faz uma indicação também aqui de um canal dele, que assista uma live que fiz denunciando o golpe que estava por vir. O nome do vídeo no Facebook é O Preço da Ignorância. Correu tudo que denunciei na época. O Gilmar Mendes disse que Moro cometeu grave e irreparável estúdio contra Lula. Vamos fazer uma live sobre isso ainda ao longo da semana. Enfim, já chegamos aqui no final também. Se eu não me engano, o Vietnã tem mesmo 100 milhões de habitantes, mais ou menos. Isso. Né? Só para fazer uma comparação que você falou, eu estou aqui na região de Assis, São Paulo, tem 100 mil habitantes, uma cidade do interior. Já tem quase 700 casos de coronavírus, mais de 20 pessoas mortas. Ou seja, uma cidade de 100 mil habitantes tem quase o dobro aí já do número do país inteiro, né? De um país inteiro. Você ia falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu ia falar uma questão que falaram aí, que a educação aqui no Vietnã é gratuita. E eu também pensava que era gratuita, mas não é. Ele tem uma pequena taxa desde o ensino fundamental as questões universitárias, mas, é como eu disse, não é porque eles querem que seja paga. Eles não têm dinheiro, é um país que é um país pobre e tem dificuldades, né, financeiras muito fortes.
Então, a população paga uma pequena taxa para o nível de escola que tem, por exemplo, as crianças que moram aqui em casa, são filhos do irmão da minha namorada, meus sobrinhos, como eu posso dizer, eles estudam numa escola aqui a escola aqui do estado, aqui perto, e eles ficam de manhã até de noite com merenda todos os horários, com um parque assim, lindo para as crianças brincar, e é uma pequena taxa, vamos supor, acho que é 20 reais. 20 reais, mais ou menos, por mês, 30 reais por mês, sabe? Então, existe uma taxa, não é gratuito, mas essas taxas faz parte da manutenção das escolas e o governo está lutando para que as taxas, tanto dos cursos universitários quanto das escolas fundamentais e ensino médio, sejam extintas. Mas a qualidade ainda assim é uma escola de qualidade. Aproveito para fazer uma pergunta também. Como é a vida de um professor aí no Vietnã? Tem um salário razoável para sobrevivência? Sim, o salário dos professores é um dos melhores salários, é um salário bom. E tem uma questão de respeito muito grande ao professor. Eu acho que na parte oriental, esse respeito ao professor ele é uma coisa muito forte. Na China também isso é muito forte. Existe também dentro da cultura confucionista, tem uma influência confucionista muito grande aqui no Vietnã, na China. Os professores são muito respeitados. Então, se você entra não é como no Brasil, sabe? No Brasil você tem uma espécie de liberdade com o professor grande, né? Existe você até fica amigo do professor, né? Você fica ali, cria um vínculo, talvez até grande afetivo. Existe uma certa hierarquia entre professor e aluno aqui, como se fosse o mestre, né? Sabe, assim, essas coisas de sentir um respeito muito forte entre o professor. Então, o professor é respeitado e o professor tem um salário, como eu posso dizer, um salário digno aqui no Vietnã. Não é como no Brasil, que acaba o professor, além de ser desrespeitado, né, na sociedade, ou pelos próprios alunos, ele não é bem remunerado. Então, aqui, os professores, se quiser vir ser professor aqui, por sinal, é uma boa profissão. Perfeito. Bom, acho que é isso. Eu agradeço muito mesmo a sua presença aqui. Eu passo para você fazer suas considerações finais aí. Eu que agradeço. Acho que é muito importante a gente construir esses meios de comunicação para informar nossos amigos, para informar as pessoas que estão assistindo, né? Informar as pessoas do quanto que a gente pode comparar o nosso país com outros países, não só com os Estados Unidos ou com a Europa, né? A gente tem que perder essa concepção eurocêntrica que diz que tudo que vem da Europa é que é bom, tudo que é dos Estados Unidos é que é bom, que é muito pelo contrário. O que os Estados Unidos e a Europa fez pelo mundo de exploração, de opressão, é gigantesca. A gente tem que começar a utilizar exemplos daqueles que resistiram e venceram. Se a gente quiser que o Brasil passe a ser um país mais justo, um país com mais igualdade, a gente precisa analisar esses exemplos como o Vietnã, como Cuba, como a Coreia do Norte, como Laos. Por exemplo, pode até falar um pouco do Laos. Eu estou tentando fazer uma entrevista com uma amiga minha do Laos para poder falar um pouco, que é um país que também é socialista, mas se conhece muito pouco, e foi um dos países que mais foi bombardeado pelos Estados Unidos na história do planeta, um dos países que mais foi bombardeado. Então, acho que é isso. Acho que é importante a gente entender melhor as outras culturas, entender os outros países, entender as concepções marxistas-leninistas, construir a nossa própria, né? Fazer o socialismo com as características brasileiras, que a gente não vai conseguir fazer igual ao que aconteceu na União Soviética, a gente não vai conseguir fazer igual ao que aconteceu em Cuba ou no Vietnã, mas que a gente precisa pegar como exemplos do que pode ser bom para eles e o que pode ser bom para a gente. É interessantíssimo. Muito obrigado pelo convite, Matheus. A gente pode fazer umas outras lives aí, se precisar, pode contar comigo para precisar. E obrigado a todos que ficaram até agora escutando aqui a gente, conversando, debatendo sobre esse assunto que eu acho que é tão importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Eu agradeço muito mesmo. Deixo o canal aberto para você e com certeza vou querer ter você em outras lives aqui, principalmente para a gente falar um pouco mais sobre China também, né? É um dos assuntos que a gente precisa abordar muito sobre a cultura oriental no modo geral. E é isso, pessoal. Agradeço a todos e todas que assistiram até agora. Eu estou escutando um galo cantando aí, para avisar para todo mundo que aqui eu tô na roça, tô no interior. O galo aqui tá Não, cantando. E é cedinho ainda aí, né? Você tá no período da manhã.
Então, muito bom. É isso mesmo, pessoal. Agradeço muito. Várias pessoas que mandando elogio, agradecendo, gostaram muito da sua aula, da live de hoje. E eu peço que todos compartilhem, apoiem o canal, curtam e compartilhem o vídeo de hoje. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.